United Airlines Flight 232 DC-10 crashed this afternoon just after 4 o'clock. Em 19 de julho de 1989, os passageiros e tripulantes de um McDonnell Douglas DC-10 viveram momentos de terror e desespero enquanto os pilotos tentavam realizar um pouso de emergência praticamente impossível. Infelizmente, 112 pessoas perderam suas vidas naquele dia, mas ainda assim, a tripulação foi muito elogiada pela forma como lidou com a situação de crise, evitando que a tragédia fosse ainda maior. Eu sou Roberto Barreto e neste vídeo irei te contar como aconteceu o acidente envolvendo o voo United Airlines 232. O DC-10 que realizava o voo 232 era um dos 55 aviões deste modelo que estavam sob posse da companhia naquela época. O avião envolvido no acidente da United Airlines foi fabricado em 1971 e esteve sob os cuidados da companhia americana desde o início, sem que tivesse apresentado qualquer tipo de problema até então. A aeronave oferecia um excelente desempenho e já tinha voado por mais de 43 mil horas, em 17 mil ciclos de decolagem e pouso. Entre 1968 e 1988, o DC-10 foi um dos modelos mais utilizados pelas companhias aéreas, principalmente por conta das suas características modernas, que permitiam voos tranquilos e seguros tanto para os passageiros como para os tripulantes. Com isso, a McDonnell conseguiu vender vários modelos para o mundo inteiro. No comando do jato estava o piloto veterano Alfred Haynes, que tinha em seu currículo uma vasta experiência, capaz de causar inveja em vários outros pilotos da época. Alfred entrou para a United em 1956, o que significa que já tinha 33 anos de casa no momento do acidente. Durante todo esse tempo, ele acumulou 30 mil horas de voo, o que fazia dele um dos profissionais mais experientes da companhia. Vale ressaltar que dessas 30 mil horas de voo, 7 mil foram realizadas apenas em modelos DC-10, que eram uma espécie de xodó da United naquela época. Ele era acompanhado pelo primeiro oficial William Records, outro veterano que tinha em seu currículo 20 mil horas de voo até o dia do acidente. Mas ele ainda estava se familiarizando com o DC-10 e tinha apenas 665 horas em aviões deste modelo. Também faziam parte da tripulação o engenheiro de voo Dudley Dvorak, com 15 mil horas de voo, e Dennis Fitch, capitão e instrutor da United. O voo 232 era uma rota doméstica entre o aeroporto de Sioux, no estado do Iowa, e o aeroporto da Filadélfia. No meio do caminho, era prevista uma escala na cidade de Chicago. A decolagem aconteceu de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência, exatamente às 14 horas e 9 minutos do horário local. Mas os problemas começaram a surgir após 1 hora de voo. Quando os relógios marcavam 15 horas e 16 minutos, o disco do primeiro estágio do fan de um dos motores do DC-10 sofreu uma explosão de grandes proporções, desintegrando-se na hora e comprometendo totalmente a viabilidade do voo. A explosão fez com que o avião perdesse alguns de seus componentes, incluindo peças que faziam parte do sistema hidráulico e as mangueiras de abastecimento. No momento da explosão, os pilotos sentiram um impacto e eles logo perceberam que algo havia acontecido, já que o piloto automático se desligou por conta própria. Imediatamente, a tripulação começou a tomar medidas para tentar controlar os danos sofridos pela aeronave. Usando toda a sua experiência, o piloto conseguiu nivelar lentamente o avião, algo que mais tarde foi bastante enaltecido pelos especialistas, já que a manobra não era nada fácil. Um fato realmente curioso é que a fabricante do avião
não havia previsto nenhum tipo de procedimento de emergência para o caso de perda total dos sistemas hidráulicos do DC-10, já que este cenário era visto como praticamente impossível. Ou seja, tudo o que os tripulantes fizeram durante as situações de crise foi decidido por eles mesmos, sem seguir qualquer tipo de protocolo. Após contato com a torre de controle, a tripulação foi instruída a fazer um pouso forçado no aeroporto regional de Sioux Gateway e começaram os procedimentos necessários para a descida. O DC-10 deu várias voltas no ar antes de finalmente começar a descer, já que era preciso liberar um pouco do combustível e tentar se alinhar o máximo possível com a pista, tarefa que ficou ainda mais complicada devido à falta de estabilidade, além da aeronave realizar manobras apenas para o lado direito. Mesmo com todo o esforço dos pilotos, não foi possível evitar todas as fatalidades. O DC-10 atingiu a pista do aeroporto com a sua asa direita, o que provocou perda de combustível e deu início a um incêndio. As equipes de emergência já estavam a postos para lidar com aquela intercorrência durante o pouso forçado, mas ainda assim, muitos passageiros acabaram perdendo suas vidas. De todas as 296 pessoas, 112 morreram por conta da inalação de fumaça ou pelo impacto em si. Outras 172 pessoas escaparam com ferimentos e 13 sobreviventes não tiveram nem mesmo um arranhão. Um extenso relatório foi publicado depois das investigações que sucederam o acidente, tentando explicar o que aconteceu com a aeronave DC-10 naquele fatídico dia. O documento deixou claro que a tripulação era extremamente qualificada e que as condições meteorológicas não tiveram nenhuma contribuição para o acidente. As investigações determinaram que a explosão na asa provavelmente aconteceu por conta de um defeito na fabricação do primeiro estágio do disco do fan, no qual tinha uma pequena rachadura que passou totalmente despercebida pelas equipes de manutenção ao longo dos anos. A rachadura acabou fazendo com que toda a estrutura entrasse em colapso durante o voo, espalhando detritos para todos os lados e causando a perda dos sistemas hidráulicos da aeronave. Ao mesmo tempo em que apontou as falhas nos processos de manutenção da United Airlines, o relatório final do acidente enalteceu a atitude e a perícia dos tripulantes, que conseguiram salvar muitas vidas com o pouso forçado. O piloto foi obrigado a descer sem o auxílio dos flaps e slats, fazendo com que a aeronave tocasse o solo com uma velocidade muito mais alta do que o adequado. O relatório final recomendou que as empresas de aviação intensificassem as pesquisas no sentido de automatizar e aprimorar os sistemas de manutenção e inspeção. Vários outros processos específicos de inspeção foram sugeridos pelo documento, que acabou servindo como base para a criação de diretrizes em várias companhias aéreas ao redor do mundo. O piloto Alfred Haynes, que ganhou notoriedade no mundo da aviação por conta da sua perícia, faleceu em 2019, aos 87 anos, por causas naturais. Eu fico por aqui e em tela deixo o vídeo onde eu conto o desastre do voo Garuda 152. Te espero lá.